You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turns to a friendship, and friendship turns to a bond, and that bond will never be broken, and love will never get lost. And when brotherhood comes first, and that line will never be crossed, established it on our own when the line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything going through, you were standing here by my side, and now you got me with me for the last time. It's been a long without you, my friend, and I'll tell you about it when I see you again. We come a long way from where we began. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Eu gostaria, de antemão, temos alguns minutinhos para começar, que vocês vão adicionando, apertando esse aviãozinho aí, convidando pessoas para estar aqui com a gente, que hoje nós vamos ter um tema maravilhoso e também com um profissional maravilhoso que vai estar aqui abordando pra gente uma temática pra lá de terapêutica, né? Que a gente sabe que proporcionando. Então, enquanto a música tá tocando aqui, vamos ativando o aviãozinho, convidando nossos amigos, e daqui a pouco eu vou desligar aqui, porque nosso convidado já está aqui, né? E vamos chamando quem vocês gostariam que estivesse aqui nesse momento, prestigiando. Eu vou desligar, né? Já entramos aqui, mas vamos também, pessoal, apertando aí o coraçãozinho para nossa live atingir também uma margem de pessoas para estar prestigiando. Eu vou falar um pouquinho sobre a temática. Tá muito frio aí, pessoal, porque aqui na minha cidade tá parecendo que o mundo acabou, de tão gelado que está. E veio a casar, né, com a nossa temática, saúde bucal, qualidade de vida. E o inverno chegou. E o que muda para você nos cuidados dos dentes? O que muda para nós? Então, eu vou chamar aqui o Dr. Paulo, que ele vai estar aqui apresentando um pouco essa temática. Vou fazer uma breve apresentação, depois ele vai se apresentar melhor para nós. E eu também vou me apresentar a vocês e a ele também, né? O Dr. Paulo Sigriano, ele atua há mais de 15 anos em odontologia estética e implantologia. E ele vai vir aqui esclarecer pra gente esses mitos e verdades sobre o impacto da temperatura das temperaturas baixas, desculpa, né? E também o que eles acarretam, né? A importância que nós temos que prevenir com esse autocuidado para os nossos dentes. Sim, porque a saúde é um todo, né? Não é apenas o estético do corpo, da mente, mas
o dente também, a boca, né? Um sorriso. Quem aqui não quer um sorriso saudável, né? Então, ter também, poder acordar de manhã ou até ingerir um alimento, né? Sem sentir algum incômodo. E ele vai vir falar um pouco pra gente também, como nós podemos prevenir no inverno. E, e nos dias quentes também, tá? Então eu não vou prolongar mais, já vou chamá-lo aqui para entrar. Hoje a Cássia confessa que está um pouco nervosa, porque foi um imenso de antemão o convite, a confiança, o carinho, e ao Dr. Paulo também. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Está me Tudo bem, ouvindo? Cássia? Tudo bom? Então, como eu já iniciei, eu me chamo Cássia, Cássia Francisco, para as pessoas que conheçam. Eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, mas hoje eu estou numa transição de carreira na área da massoterapia. Como eu já disse em algumas lives, vou assim ser breve para você. O que aconteceu através de toda essa minha trajetória, eu tive um colapso nervoso, a qual eu não sabia, o meu corpo praticamente parou. E eu procurei um especialista. E ele, no atendimento, ele prescreveu, além de todos os medicamentos, ele pediu para que eu procurasse um profissional massoterapeuta. No momento ali, eu queria matar ele, doutor. Seria a mesma coisa se eu fosse até você e você, com dor de dente, você falasse assim: vá procurar um massoterapeuta para cuidar dos seus dentes. Eu não gostei muito, mas depois eu vi a importância dessa multidisciplinaridade. E hoje eu confesso que eu sou apaixonada por tudo que eu pude conhecer através dessa prática e o quanto é importante a multidisciplinaridade, todos os profissionais estarem agregando em uma só missão, através do autocuidado, da autocura, a prevenção consciente e a qualidade de vida. Então, isso para mim é muito eficaz. E quando a Fernanda estendeu o convite, dizendo da live, eu confesso que eu fiquei um pouco meio que apreensiva, no sentido assim, meu Deus, e agora? Tudo começou com um simples projeto e hoje eu percebo assim a preciosidade. Eu falo que eu ganhei na Mega Sena. Por isso, porque está proporcionando qualidade de vida, autocuidado, através de informação e através de acompanhamento com as pessoas que não conhecem a importância. Isso não tem preço, é muito gratificante mesmo. E eu espero estar aqui contribuindo para com você também. Seja bem-vinda e espero assim que essa temática, que eu estou aqui curiosa também, com um monte de perguntas, e creio que todos que aqui estão também, estão todos curiosos para saber como podemos nos cuidar, principalmente do sorriso, dos dentes no inverno. Principalmente hoje, né, doutor? Tá um frio e a gente não sabe o que ingerir, se é gelo, se é algo muito quente. Então, desde já, eu já vou aqui começar com uma perguntinha básica, que é o que pode afetar a nossa saúde bucal através do inverno, principalmente quando o frio aumenta a sensibilidade nos nossos dentes. O que a gente pode estar fazendo? Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse. Muito bom. Então, muito obrigado pelo convite, né? É muito legal poder participar dessa live, poder trazer informação dentro
especialidade para todo mundo que queira ouvir, que queira participar. Quando você citou agora sobre a interação das multi-especialidades para poder oferecer qualidade de vida e saúde, autoconhecimento, e a gente não pode deixar de fora a saúde bucal, muito menos a Jamais. odontologia, né? A gente percebe que é um campo ainda pouco conhecido até. Todo mundo sabe da figura do dentista, mas realmente quando a pessoa para relacionar a saúde bucal com a qualidade de vida, fica aí uma lacuna, ninguém entende muito bem que lado que a gente pode promover isso, né? Aonde a gente pode chegar promovendo saúde bucal na nossa qualidade de vida. Então é isso, Verdade. sou o Dr. Paulo, né? Sou especialista em prótese dentária e implante, trabalho há mais de 15 anos nessa área, né? Tenho 20 de formado, mas como especialista tenho 15 anos. Ai, que bom. E sempre reabilitando, sempre trabalhando na reabilitação de pacientes que vieram a perder os dentes e que buscam por uma melhora na sua qualidade de vida através da mastigação, através da saúde bucal. E aí vem me procurar e a gente faz todo um trabalho de reabilitação oral, realmente, para poder devolver essa autoestima, seja da parte estética, seja da função e seja na mastigação, né, de maneira geral, para devolver qualidade de vida para a pessoa. Então Sim. vamos lá, tá fazendo frio, né? Realmente, aqui em Muito. São Paulo, eu estou na capital, essa Eu tô noite no fez. interior. Isso, a gente sabe que o interior é mais quente que a capital, mas quando a gente vê os termômetros, tá elas por elas, viu? Sim, Né? E a gente já sabe que no inverno as pessoas querem consumir alimentos mais quentinhos, né? E por vezes, ao consumir esse alimento quente, ela sente um desconforto na boca, algo gera uma dor, um desconforto que ela não se atenta quando está no seu dia a dia normal, no calor. Né? E ela fala, puxa vida, no inverno então quer dizer que alguns alimentos que eu como eles pioram, eles atacam a minha dentição, eu fico com o dente mais sensível. E aí, o meu intuito é esclarecer que não é só porque chegou o inverno que aquele alimento vai realmente causar sensibilidade. Isso já é um sim, processo que vem ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em sensibilidade, é bom a gente diferenciar o que é sensibilidade dentária, que é uma coisa que todos nós temos, até quem tem boca saudável, vai ter sempre sensibilidade, porque o dente é um órgão vivo que nós temos na nossa boca, né? Então ele tem, por ser vivo, ele tem terminais nervosos que se alteram de acordo com o estímulo, que geram sensibilidade. Agora, a gente tem que diferenciar essa sensibilidade normal de tomar uma água gelada, de tomar um alimento quente, porque causa mesmo sensibilidade, de alguma hipersensibilidade, algo que é fora do comum. Que isso sim, claro, vai estar associado a algum outro problema que a pessoa já carrega na boca, como por exemplo, uma retração gengival que a gente fala, né? Por N fatores diferentes, às vezes uma força de escovação, às vezes uma variação anatômica que a pessoa tenha na boca, e às vezes a inserção de um tendãozinho ali muscular, dos músculos da face, que acaba puxando aquela gengiva para cima, e expõe uma área do dente onde ele não é protegido por essa camada que nós vemos na boca, quando a gente dá o sorriso, que a gente vê essa camada, o esmalte, que é uma camada mineralizada, que uma das funções dela é realmente a proteção do órgão sim. dental, expõe uma parte da raiz. E essa parte da raiz não tem essa proteção. E aí a pessoa toma aquele gelado e sente uma dor absurda, ou quente, e agora nessa época sente aquela dor e fala, nossa, esse alimento dá algum problema. Então não, então o nosso intuito é vamos desmistificar, não é o alimento que está causando isso, né? Sim, Essa sim. hipersensibilidade é algo que a pessoa já vem carregando já há algum tempo e que é facilmente controlável, facilmente diagnosticado por algum profissional, por algum colega, e existem N formas de tratamento, desde da dessensibilização com pasta de dente rica em flúor, ou até mesmo com aplicação de flúor local pelo profissional, até o recobrimento com algum material restaurador, que pode ser as resinas ultramodernas que nós temos hoje no mercado, ou realmente uma coberturinha de porcelana para acabar de ver, em alguns casos, uma cobertura de porcelana para acabar com essa sensibilidade.
Tem diversas terapias de tratamento para resolver esse problema. O importante é ter a consciência que não é o alimento que vai causar isso, né? Não é o fato do alimento quente que vai deixar a pessoa mais ou menos sensível. E sim, Sim. algo que a gente já vem carregando já há algum tempo. Sim. E o que eu percebo muito, independente a idade, eu não tenho filhos, mas eu lembro a minha infância. Os pais sempre diziam, né? Coma alimento muito quente, vai ver que o dente vai dar buraco, vai dar bichinho, ou com doce, né? E se escovar os dentes na água muito fria, vai, depois não chora de dor de dente. Isso é mito ou é verdade, doutor? Como você mesmo citou, né, algum sobre alimentações quentes e frias. Mas quanto a esses mitos que os pais também vivenciaram lá no passado e trouxeram para a educação dos filhos, muitas vezes chega a ser assustador para a criança, porque a gente sabe que, como criança, gosta muito de doce, né? Não descarta, principalmente coisas quentes. Ou até quando vai no gelado, é até em excesso que coma. Eu, quando criança, eu amava comer mesmo as barras de gelo. Então, assim, eu ruía, amava aquilo e sempre ficava de castigo por isso. Então, eu percebo que tem crianças que têm essa mesma visão e essa mesma ação, como a Cássia tinha na infância dela. E eu gostaria que você esclarecesse, então, que é mito ou é verdade? Então vamos lá, vamos esclarecer, vamos trazer mais conhecimento para todo mundo. Olha, a gente sempre fala que crendices, né, dos pais, o ditado da avó, o que a avó dizia sempre tem Sim. efeito. Algumas coisas realmente são verdadeiras, né? São experiências que os nossos antepassados carregavam de vida e da maneira deles queriam passar para a gente da melhor forma possível, sempre com o intuito, claro, de nos causar o bem, né? De sempre salvaguardar pela nossa saúde, pela nossa vida de maneira geral. Agora, esse mito, né? Eu preciso falar que isso é um mito realmente. Não é porque ele vai escovar o dente com a água da torneira que isso vai deixar, vai dar Né? sensibilidade, ou que a pessoa vai ficar doente, ou, né? Ou da mesma maneira vai comer gelo e aquilo vai gerar sensibilidade. De novo, eu volto a falar. O dente, por ser um órgão sensível, como qualquer outro órgão, é claro que se a pessoa tem o hábito de mastigar gelo, de ficar mordendo gelo, chupando gelo, aquilo vai alterar a temperatura da boca em geral. E o dente vai Sim, reagir dessa maneira, né? Ele vai se contrair. Isso pode levar dor, é óbvio. Ele vive numa temperatura que é a temperatura normal da boca, que está ali entre 36 36,7 graus, que é a nossa temperatura normal do corpo. Então o órgão dental está acostumado a viver nessa temperatura. Qualquer variação para mais ou para menos vai gerar sensibilidade, ele vai reagir, lógico, né? Como qualquer outro órgão que a gente tenha no nosso corpo, ele vai sofrer uma reação. E a maneira dele ele sofre a reação, a maneira dele se manifestar é causando dor, porque ele é um órgão duro. Então vamos sim, supor, né? Aquela sensação de calor, de dilatação, o dente não tem para onde dilatar, porque ele é um órgão duro. Então, quando ele dilata, quando ele sofre aquela alteração de calor, vem a dor de dente, natural. Por vezes, essa alteração ela é irreversível, causa uma inflamação no dente, às vezes precisa tratar canal, isso é um caso. Mas normalmente ela é totalmente reversível. Né? sim. Ela mesmo volta à sua temperatura normal. Aí o que você comentou, as crianças adoram comer doce, é lógico, quem não Ou gosta, gelo, né? Cubo de ou gelo. gelo, de qualquer forma. O gelo ele apresenta uma dureza, né, muito compatível com dente, né, é uma dureza, é um órgão duro, que por, não é um órgão, um alimento, um artefato, é a água congelada que atinge uma dureza que por vezes a criança mastigando acaba quebrando o dente, Sim, acaba lascando um pedaço do esmalte do dente, expondo uma parte, aquela parte que eu comentei, descoberta, que é rica em terminações nervosas, ela é rica também em veia, né? Ela tem o seu sistema circulatório ali dentro, e isso causa sensibilidade, né? A mais do que aquela sensibilidade que a gente comentou.
isso, a pessoa reage, a pessoa sente dor e por vezes tem aquela inflamação irreversível que eu comentei, até pelo tanto de agressivo que foi aquele trauma. Então, uma fratura, né? É, teve aquela trinca no esmalte e a criança foi mantendo aquilo, aquilo foi aumentando e aí sim, e aí qualquer coisa que altera aquele pH local vai dar uma hipersensibilidade. Então, açúcar, a criança come doce e sente dor porque está exposto o dente, o Sim. calor também, né? A gente lembra que os alimentos de inverno eles têm uma característica, eles são docinhos também para serem palatáveis, né? Sim, Agradáveis ao palato. Né? Então sim. tem isso. Né? Eles são. Normalmente é o chocolate quente, para o Uhum. adulto é o quentão, que é cheio de açúcar, é o São vinho os quente, que é mingau da cheio de vida, né? açúcar, não é? Ou sei lá, uma canjica quente. É, São alimentos que são ricos em açúcar. Né? Eles são hipercalóricos e ricos em açúcares para dar essa sensação de saciedade maior, né? Em decorrência do sim, frio que a gente sente. E isso, por vezes, claro, pegando uma superfície dental que esteja já machucada, que esteja exposta, vai dar sensibilidade mais do que aquela que eu comentei. Ela vai dar uma hipersensibilidade, vai causar aí por vezes uma sensação de dor e que é reparável somente com a intervenção do dentista. Ele vai ter que remover, por vezes, aquele tecido que já está machucado, sim. né? Às vezes tem até um início de doença de cárie ali, então precisa remover aquele tecido que foi lesionado pela doença de cárie e buscar uma forma de restauração, seja uma forma direta com os materiais de consultório, resina, ou por vezes uma forma indireta. Ele vai ter que fazer uma coroa, uma capinha ali para poder cobrir o dente e torná-lo de novo reabilitado para poder mastigar sem dor. Sim. E no caso também de bebidas alcoólicas ou alimentos gordurosos, porque a gente tem muito disso também, né? De ter dúvidas quanto à dentição. A gente tem assim aquela preocupação quanto à estética corporal, mas esquecemos dos dentes, quanto à bebida alcoólica, alimentos gordurosos. E eles também contribuem muito para essas trincas, para cáries, para muitas dores, sensibilidades também, ou não? Então vamos lá. A bebida alcoólica e o alimento gorduroso, assim como para a nossa saúde geral, né, ela tem o seu efeito macro, né? Assim, ela vai alterar a pessoa por um todo, né? Mas não é o alimento gorduroso nem a bebida alcoólica que vai causar um problema bucal. É o que eu costumo dizer, é a falta de cuidado, a falta de higiene, a falta do autoexame, exatamente, a falta de escovação. Ou a bebida alcoólica, ela tem o álcool, ele acaba se tornando, quando ele vai sendo metabolizado tanto pelo organismo e até na boca, que ele começa a sua metabolização na boca, ele vira um açúcar, né? O álcool vira um açúcar. E o açúcar é o principal alimento da cárie, da bactéria, das bactérias que causam a doença de cárie. Né? E outras doenças, doença periodontal, elas se alimentam basicamente de açúcar, tudo que vira açúcar. Então, a bebida Sim, alcoólica, o álcool vira açúcar, a cerveja, ela vira o carboidrato vira açúcar na sua metabolização. Né? Assim como o pão, tudo vai servindo de alimento para aquela bactéria. sim, Então, dessa maneira, o bichinho oportunista, ali, o micróbio oportunista, ele vai se alimentar, passando aquele tempo sem higienizar e aí criando a placa bacteriana, aquele acúmulo de sujeira, ele vai se aproveitar daquele alimento dele e vai causar problema dental, vai causar, se forem os micróbios que causam a doença periodontal, vai causar uma doença periodontal. Se forem o que são bichos, são bactérias diferentes. Aquelas que causam cárie, ela vai causar cárie no órgão dental. E aí sim, vai causar dor, vai causar sensibilidade, tudo aquilo que a gente já conhece. Os sim. alimentos gordurosos, por sua vez, também. Também, né? É normal agora no inverno a gente consumir alimento gorduroso, é mais gostoso, né? É Sim, muito. quentinho, né? A gente quer comer alguma coisa que dê essa sensação de abatimento do É, frio. A gente quer espantar o frio. E sim.
né? E da mesma É, maneira, ele funciona da mesma maneira que a bebida alcoólica. Se não houver um cuidado, se não houver uma higiene bucal adequada, ele vai se acumular e vai servir de alimento para as bactérias oportunistas. Isso como em qualquer outra parte do corpo. Qualquer outra parte do corpo que tenha uma bactéria capaz de causar um desequilíbrio ali, ela vai aproveitar aquela situação oportunista para se manifestar. Da mesma maneira acontece na boca. Como é que a gente sim. controla isso na boca? Dando atenção para a higiene bucal adequada, ou seja, usando o fio dental, pelo menos uma vez por dia, de preferência à noite, e escovando o dente da maneira correta, fazendo uso da pasta de dente, escovando da maneira correta para poder eliminar aquela sujeira e melhorar o pH da boca, melhorar tudo e a gente ter qualidade de vida. Isso sim é qualidade de vida. Você tem uma boca saudável, reflete na sua qualidade de vida. Então, hoje, com esse tempo quente, tomar quentão para dormir, primeiro toma o quentão, escova os dentes, vai dormir. Primeiro toma um quentão, curte lá, tudo bonitinho. Depois vai para a Aí, cama. ao invés de dormir no sofá assistindo TV ali, lembra? Porque eu quero dormir no sofá porque tá gostoso. Tudo bem, vai lá, esquenta a água na torneira um pouquinho, escova o dente com a água quentinha, passa o fio dental, pumba, vai assistir seu filme de novo, aí pode dormir tranquilo. E se Mas for tem que pôr tomar os atenção. caldos, também, né? Principalmente as feijoadinhas da vida, As né? Com feijoadinhas, a caipirinha. o Então, caldo olha, verde pessoal, com paio, tudo. Vai tomar ali. antes de ir pro edredom, então, coma primeiro, tome e escova os dentes, depois volta pro edredom. Então, é bem isso, doutor. Isso mesmo. É isso mesmo. Falando em dormir, então eu deixei ela aqui pro final, mas como nós citamos o dormir, eu vou trazer ela à frente. Porque é mito ou verdade quando falam, quando a gente dorme encolhido, isso pode apertar os nossos dentes e mudar a postura também em tempos, no caso do frio, e prejudicar nossa dentição, principalmente quem tem bruxismo ou alguma outra algum outro problema, patologias estéticas dentária também pode prejudicar ou não? É mito ou verdade? Não, a gente tem que levar em consideração que isso é uma verdade. Hoje a gente sabe que não só a dentição, ela reflete muitas vezes uma má postura, né? Então, hábitos parafuncionais que a gente chama que vem a ser o bruxismo, que começa com um bruxismo, né? E aí depois pode levar a problemas mais sérios, como realmente alteração da cavidade articular, né? Parafunções, onde a pessoa acaba mordendo todos os dentes. Ele vem de uma alteração postural, hoje a gente já sabe, é sabido disso, ele vem de uma alteração postural, de um hábito que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida, principalmente durante o trabalho, associado a estresse de trabalho, né? Sim, Né? A gente sabe disso, e hoje a gente tem uma interação multidisciplinar que corrige tudo isso. Então você tem sim, fisioterapeutas trabalhando em cima disso para correção postural, você tem, tem até a parte ortopédica, né? Massoterapeuta, todo mundo tem, corrigindo para trazer bem-estar para a pessoa. E a sim, gente sabe que no frio a pessoa se encolhe, se contrai, principalmente se ela está passando frio, dorme toda uma sim, postura né? toda encolhida com a cabeça, e aquilo vai realmente alterando, a pessoa vai criando um novo hábito parafuncional, mordendo, tentando achar alguma coisa para descarregar energia, para descarregar as tensões durante o sono, e isso contribui para problemas, para futuros problemas dentários, de desgaste patológico do órgão dental, então a pessoa fica ali achando uma postura e mordendo mesmo. E isso precisa ter uma interação disciplinar nas diversas especialidades para que a gente consiga corrigir isso. E não só aquela plaquinha que todo mundo fala, preciso pôr a plaquinha de acrílico para dormir. Sim, É algo sim. que funciona realmente, mas o problema tem que ser investigado além disso. Não é só local, só bucal. É a postura de trabalho, horas na frente do computador, estresse do chefe, estresse da situação familiar. E o frio contribui para isso também. Então, E hoje em dia, estresse por conta da pandemia, né? Que a gente sabe que ainda não estamos 100%, né? Livre exatamente. dela.
Então tem tudo isso que acarreta também. Quantas pessoas trabalhando em casa, né, por conta que não pode estar transportando para outras cidades, então tem que fazer o trabalho home office, com filhos, esposa ou esposo, ou até mesmo, né, moram sozinhos, não tem com quem conversar, além do computador. Então tudo isso acarreta também. Claro, com certeza. Com certeza. Se a gente for pensar, é tudo junto. Então, uma situação onde a pessoa não consegue ver a luz no fim do túnel, que é bem o que a gente vem vivendo, né? Cada semana é uma notícia. A gente acompanha as notícias mundiais, você vê que o mundo está meio que se estabilizando, mas a nossa aqui parece que a coisa tá não anda, a gente não consegue ver a luz do fim do túnel, né? De repente a Não, gente entra não. numa fase de transição aqui no estado de São Paulo, e aí você ouve cidades que estão tendo que voltar para o lockdown por falta de Sim, vacina, por não sei o quê, sim. por UTI lotada. Então a gente vê que isso é preocupante, né? E é preocupante para a maior Muito, parte das pessoas. A gente demais. quer ter uma esperança, mas não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E isso acarreta, eu acredito que de maneira até bastante importante, o fato da gente ter essas alterações, não só de saúde geral, como de saúde bucal. Isso é tudo unido, né? Sim. E querendo ou não, a ansiedade também ela pode causar sensibilidade nos dentes também? Ela pode ser um fator que vai gerar sensibilidade, sim, porque a pessoa ansiosa ela vai criar algum hábito parafuncional na boca, então vai morder uma tampa de caneta, vai Né? ficar lá mordendo o dente, vai lá, ou eu lembro que Ou na época que eu palitar de forma errada também, né? vai Que palitar, não vai é o ficar correto, cutucando, né? não é o correto, com certeza. Ela vai ficar cutucando, ela vai, a pessoa que, eu lembro na época da faculdade, a gente ainda via, hoje é mais, não é tão comum, aquelas pessoas que fumavam cachimbo e aí ia fazendo aquela, ia Ah, desgastando o dente na forma do cachimbo, né? Que a pessoa ia criando um sim, hábito parafuncional, ia ficando isso sim, isso pode, né? Você comentou até de palitar o dente, o palitar o dente, ele faz porque com que exponha, acontece, né? e faz com que exponha aquela região descoberta do dente, a região da raiz, onde ela só tem a parte da dentina ali, onde realmente tem muito terminal nervoso e vai gerar sensibilidade. Outra, a pessoa tem o hábito de morder, de ficar mordendo objetos, aquilo vai Sim, desgastando o dente e vai expor de uma outra, da mesma maneira, vai expor aquela parte não protegida do dente. Então, sim, 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 porque tem até crianças, porque como eu lecionei, eu falo isso porque eu trabalhei em educação infantil, que tinha hábitos, pais até questionavam, não sei o que fazer, porque eu não consigo tirar a famosa toalhinha ou fraldinha, ou até mesmo um tecido que a criança comia e aquilo embalava, fazia. Isso também causa isso também sensibilidade. causa, isso também pode causar uma perda precoce dos dentes, né? Principalmente da dentição de leite, a criança fica lá mordendo e torcendo. O dente de leite ele aceita até um certo grau de força, né? Ele não tem a estrutura do nosso dente permanente. Ele é a primeira dentição, ele tem uma função importantíssima, que é uma das funções, é ser guia para a nossa dentição permanente, porém ela não tem a mesma força, né? Porque é uma dentição de transição, a criança vai perder, inevitavelmente ela vai perder. E você está dando um relato que é comum, a criança ali naquela, quando ela Sim, começa a ir para a escola, né, entre 5 e 7 anos ela começa a frequentar ali, ela tem ainda aquele hábito da naninha de morder, e é bem na sim, época em que os dentes inferiores, principalmente os incisivos, estão perdendo a sua força, eles estão sofrendo reabsorção, né, do processo natural de perda dele, e às vezes a criança ali puxando, ela arrebenta, ela quebra os dentes mesmo, e perde precocemente o dente. Isso pode gerar um problema futuro, que é um mau posicionamento dos dentes, até mesmo lesionar o órgão dental definitivo. Isso pode acontecer, né? Pode principalmente acontecer. na fase adulta, E isso essa pode acometer pode comprometer o órgão dental adulto, né, o permanente, que depois na fase adulta ele vai vir a ter problema com o dente definitivo. aí tem Eu, que fazer um implante no caso. vai perder o dente, vai ter um dente mais frágil, vai ter que pôr
substituir o dente, a coroa do dente por uma prótese, por vezes vai ter que substituir o dente, por vezes ele não nasce o dente, gera uma lesão no órgão permanente e aquele dente não vem nem a nascer. Tem N fatores aí que podem acontecer, né? Não é comum, mas pode acontecer. Agora, a perda precoce dos dentes por trauma, quando a criança está mordendo a naninha ali, isso é comum. Isso entre 6 anos, entre 5 e 7 anos é comum. A criança está lá mordendo, o dente avulsou, ele sai precocemente, e aí sim, aí a criança vai ter um problema de má posicionamento dos dentes, vai ter que usar aparelhinho para consertar aquilo, para poder devolver o dente de forma correta na arcada dentária. E é o mesmo processo para quem tem mania de chupar o dedo ou roer a unha? Exatamente. O ato de chupar dedo, ele está intimamente relacionado com hábitos que a criança pegou na primeira infância ali, né? De controle de ansiedade, às vezes para conseguir dormir. O pai quis Porque tem substituir, adultos que ainda têm esse hábito, né? exato, quis Por substituir ansiedade. a chupeta por alguma coisa, a criança acabou pegando o dedo. E isso aí, no desenvolvimento dos maxilares da criança, na fase de desenvolvimento, isso aí vai gerar alteração, claro. Você vai ter aquele palato que é o céu da boca, o famoso céu da boca alto, né? Porque a criança fica sugando o dedo e o osso, como ele está em formação, ele vai tomando aquele formato que não é natural. Da mesma maneira, a dentição ela vai ficando com aquele formatinho de boca de peixe, porque ela vai se moldando ao dedo da criança, né? Tanto a superior quanto a inferior. E que depois, numa vida adulta, ou depois que passa a infância, tem que tratar isso aí. Tem que tratar porque Sim. isso altera fonética, né? Altera a respiração, altera a respiração nasal. Tem um monte de áreas afins que são afetadas por causa desse hábito que a criança teve, criou ao longo, que não foi corrigido, né? Seja Sim. com uma orientação dos pais, seja até recorrendo a uma terapia para ver o que a criança está passando naquele momento de vida, né? É porque muitas vezes, por ver a criança, tem ações e atitudes, eu sei, a gente estudou muito isso também. Os pais por si só acham bonito, né? E aí, mas nada incomoda, tudo não incomoda por a criança estar, né, tendo esses atos, mas pode acarretar futuros problemas, né, quando ela crescer. Então, o que muitas vezes para a gente é normal, a gente precisa se policiar. E esses atos são um deles, né? Que a gente precisa, eu falo a gente, né? Os pais precisam estar cientes de que vão fazer um bem para os seus filhos, né? Para que futuramente não tenha todos esses prejuízos futuros, de até mesmo essas perdas que eu não sabia e eu fiquei agora aqui, né? Se eu conhecer alguém, algum colega que tem essas ações, eu vou orientar, porque é grave isso, né, doutor? Claro, com certeza, com certeza. Assim, a criança ela está na fase dela ali, no desenvolvimento de vida dela, ela é a gente fala que ela é uma esponjinha, não é mesmo? Ela vai captando tudo, todas as experiências, ela vai colocando no HD dela ali, né? Vai criando, vai vivenciando aquelas experiências para poder ter registro, ter memória e desenvolver como ser, né? Como um ser vivente Sim, que é. sim. E aí ele vai testando, a criança vai testando essas coisas. E por vezes uma maneira, um descuido, nós como zeladores, né, os pais como zeladores, o adulto de maneira geral, ele tem que estar atento a isso para poder intervir quando tem que intervir realmente, né? Sabendo que aquilo pode gerar algum problema no desenvolvimento físico da criança. Tentar entender o porquê que ela está tendo aquele hábito parafuncional que começa na infância mesmo. Sim. A gente às vezes não põe atenção, é uma forma às vezes da criança até relaxar, a gente sabe disso, o uso de chupeta, eu falo pelos meus colegas odontopediatras que vão me crucificar, e que realmente, eles não recomendam o uso de chupeta desde sempre, né? A criança nasceu, não é para usar chupeta, a gente sabe, eu falo em nome deles, né?
Mas eu sou pai, eu tenho uma criança pequenininha, um neném pequenininho. A gente sabe que por vezes a criança, para relaxar, ela precisa daquilo. Para dormir, ela precisa. Aquilo dá um alento para a criança. Uma naninha, alguma coisa. Mas, uma vez, Paulo, eu mesmo, né, numa palestra, eu quase fui crucificada por isso, quando eu citei, porque os psicopedagogos e os neuro também, eles trabalham muito isso, a importância do não uso, porque quando a criança vai para a escola, ela não pode entrar com a chupeta, então muitas vezes também elas sofrem por isso, porque em casa não quero assim que isso seja, sabe, crítica, mas tem criança que carrega chaveiros de chupetas, É né? E verdade. aí isso, quando vai para a escola, não pode estar levando. E aí a coitada da criança sofre Ela não entende, perante, né? não, a integração no cotidiano com os amigos, porque ela está acostumada com o cotidiano dela dentro de casa e quando vai para a escola. E aí os pais querem cobrar rato, que muitas vezes são nossos pais, né? Que permite esses atos errôneos, né? Por achar normal e não É, sabe o mal que faz para o filho quando ele está na escola ou vivendo em outro âmbito, né, é, social. Então, eu falo particularmente que eu sou de acordo com seus colegas. isso. Eu acho que tudo é um bom senso, né? A gente precisa chegar num bom senso, Sim, num equilíbrio, sim, entender realmente. É claro que o nosso papel como educador é orientar e estar atento, realmente. A gente sabe sim, que aquilo lá, a gente sabendo, tendo a consciência que aquilo vai gerar um problema na criança, que acho que o principal é levar isso, né, que aquilo vai alterar a formação, a dentição, a formação óssea do esqueleto do crânio da criança, da face, aquilo vai alterar. É sim, sabido. Existe demais. literatura. É Mas sabido foi demais. como também você citou, né? Tudo que é excesso, com o tempo você vai trabalhar isso na sua Exato. filha, que ela não, quando chegar na idade da escola, né, ela já não vai nem lembrar que um dia passou, né, a chupeta para ela. Exatamente. Então, e se tiver uma torcida boa, então isso vai ser muito eficaz, porque a minha irmã, ela queria me matar quando ela engravidou da minha sobrinha, porque a gente torcia muito para que minha sobrinha não pegasse a chupeta e muito menos mamadeira. Tanto que a minha sobrinha ela tinha ânsia só de sentir o cheiro da borrachinha da chupeta. E a gente ria, né? Porque graças a Deus. Então ela não gostou, ela não pegou a chupeta. Então a torcida das tias foram muito boas. Que bom. Mas tem Tudo criança certo. que precisa disso, né? E com o tempo você vai trabalhando. E quanto também, já que a gente está falando da chupeta, da borracha, tem pessoas também, a gente percebe, que tem mania de roer, além de objetos, como você mesmo citou, até mesmo aquelas borrachinhas, aqueles brinquedos siliconizados, isso também pode prejudicar a dentição. E eu já vi adultos fazendo isso, não só criança. Claro, isso é muito comum. A gente sabe que esses hábitos parafuncionais, cada vez mais eles estão relacionados a um controle de estresse, de ansiedade. Seja na criança ou seja no adulto, esses hábitos eles só começam porque a pessoa precisa, a criança ou o adulto, ele precisa aliviar a tensão dele de alguma maneira. Ele está sofrendo uma pressão, seja ela qual for, trabalho, escola, né, fase escolar das crianças, um chefe chato, alguma coisa, e aí ele vai descontar, às vezes inconscientemente ele pega e começa a morder a tampa da caneta, a borrachinha ali, alguma coisa. Isso sobrecarrega demais a musculatura. Ele começa a ter dores não só na região muscular da mastigação, mas também dores nas costas, dor no pescoço, porque Sim, também está associado à postura, né? Então a pessoa acaba ficando lá em cima da escrivaninha assim e acaba mordendo o objeto ali. Isso tudo, claro que está fazendo, está lesando a pessoa, está criando uma nova forma, um novo estilo de vida que não é o ideal.
né? Não é o ideal para o bem-estar dela. Isso vai acarretar por horas, é um alívio de tensão ali no momento que ela está passando, mas que depois isso aí vai virar uma dor de cabeça, vai incomodar, vai gerar dor postural, ela vai ter que recorrer a um RPG, ela vai ter que colocar uma plaquinha para parar de morder, para poder minimizar aquela postura, para poder servir de reforço que ela não pode ficar mordendo. Então está tudo associado realmente. E essa resposta, você, Paulo, respondeu para um cliente meu que ele até brincou, que ele fez barras, né? Ele vai falar para você que não tem problema por ser silicone. Aí eu disse que eu ia frisar. Claro, não vou dizer quem é, mas assim, que eu ganhei a aposta no sentido assim, você viu que tem tudo a ver. Mas ele controlou muito, porque no início essa crise de ansiedade era muita mesmo, chegava mesmo a travar e através das barras de Axis ele está se sobressaindo muito bem, não só das práticas integrativas, mas a barras de Axis tem ajudado muito essa pessoa, porque realmente ele dizia que ele não sabia mais o que fazer. Então, Olha para só. não brigar, para não ter discórdia nem no trabalho, nem dentro de casa, com a família, era essa o apoio, o refúgio dele, entendeu? Mas hoje está controlado. Então ele brincou, e eu estou aqui brincando também, mas no sentido que vale orientar, né? É uma forma para que todo mundo se atente quanto a isso, o mal que faz, né, para a nossa saúde. Claro, com certeza. Isso aí é trazer informação, principalmente quando a gente fala em saúde de maneira geral, é importantíssimo, né? É muito importante a gente levar esse desconhecido para as pessoas, tornar conhecido, né? Tornar com que as pessoas entendam a importância de se tratar, de olhar a qualidade de vida como um todo, né? Começando com o nosso corpo de maneira geral, né? Olhando para ele como um todo e entendendo. Por vezes eu acho que o uso de um artefato assim, ele ajuda, realmente, você está dando um Sim, relato de uma pessoa que, sim, né? sim, Depois ela entendendo, ela tendo a consciência que aquilo não pode ser para sempre, perene, ela tem que, ela sabe que isso uma hora vai ter que sim. parar e ela vai ter que se reestruturar como um todo. É porque você vê que é uma fuga mesmo, né? Uma forma de você se resguardar daquilo. Então, para você não colocar em prática ou até mesmo permitir atos agressivos, né, que não vão ser legais. Então, é uma forma que ele encontrou. E ninguém sabe, a não ser o profissional, mas é uma forma de se atentar. E eu trouxe em pauta porque ele permitiu que eu citasse também Claro. e tirasse essa dúvida, porque como a gente está falando não só de inverno, mas que vale para todas as estações. E segundo a medicina chinesa, tudo que é em excesso também tem as suas consequências, né? Então a gente precisa estar se Claro. atentando. E quanto à sinusite também, Paulo, é, ela tem alguma coisa a ver também, ela pode acarretar algum mal para a dentição, no caso de dor e sensibilidade, ou é mito? Olha, a sinusite, a gente, da parte odontológica, o que é a sinusite? Né? Ela é uma inflamação dos seios maxilares que fica na maxila, né? Nesse osso, e que esse osso ele tem uma característica que é a interligação de duas áreas da medicina, que é a odontologia, por terem os dentes presos a esse osso, e a parte da otorrinolaringologia, que é quem trata realmente de todas as cavidades nasais, né, do nariz, do ouvido, da garganta. Então existe essa interação entre as especialidades. Do ponto de vista odontológico, quando você tem uma inflamação nos seios da face,
né, a famosa, quando vem diagnosticada como sinusite por um profissional otorrinolaringologista, do ponto de vista odontológico, isso pode gerar dor, pode gerar desconforto, principalmente nos dentes da mastigação, os dentes do fundo. A gente vai mastigar ali em cima daqueles dentes e, como ele está intimamente em contato com esses seios da face, isso pode gerar um desconforto, sim. Isso pode gerar até dor, né? Até uma situação que a pessoa desagradável para a pessoa, porque ela está Sim, mastigando ali em cima e aquela sensação fica, né? Até por vezes parece ter um coração ali no osso, fica batendo. É muito chato, é muito desagradável. E aí sim, às vezes a pessoa vem com queixa no consultório de dor ali, e a gente observa e vê que não tem nada tratável, né? Tratável do ponto de vista odontológico. Você fala, puxa, a pessoa, o canal está íntegro, o dente está íntegro, ou está bem restaurado. É, né? E a pessoa relata, puxa, mas eu sinto dor ao mastigar. A nossa sim, recomendação a gente pede uma imagem, né? Pede um raio-x panorâmico e acaba constatando que existe alguma alteração e acaba indicando, lógico, para o profissional competente para poder tratar. Seja sim. sinusite, aí quem vai dar o diagnóstico é ele, né? Vai falar, olha, Ah, aqui da legal. parte odontológica não tem nada, olha, aqui da minha visão como otorrino, eu vejo que tem uma alteraçãozinha, tá? Vamos tratar isso aqui. Sim. É porque tem gente que relata tipo de choque ou até aflição mesmo, né? Então, aí muitas vezes não sabe se é da sinusite ou se é do dente mesmo, ou Exato. alguma outra. O que acontece normalmente por experiência, o paciente, ele tem essa sensação desagradável no dente, e primeiro profissional, como é na mastigação, é durante o ato de mastigar, o primeiro profissional que ele vai procurar é o dentista, o cirurgião dentista, porque a queixa dele é o dente, né? E por vezes é o que eu relatei, durante o exame físico ali, você Sim, não constata alguma alteração no dente do paciente. E aí isso levanta a suspeita. Bom, por ser uma área afim, pode ter relação com o seio maxilar. Então, vamos indicar, vamos pedir um raio-x, até para o profissional ver, para o colega otorrinolaringologista poder enxergar o que está acontecendo. A gente já de antemão pede o raio-x, já manda para ele, e ele assim, puxa, olha, você está aqui com uma alteração no seio maxilar, uma sinusite, um espessamento aqui da mucosa, vamos tratar isso aqui e resolve o problema, muitas das vezes. E por vezes não, por vezes realmente é uma inflamação dental, é algum probleminha que está ali e está numa área de interligação e às vezes vem ao contrário, o otorrino, a pessoa vai para o otorrino porque tem alguma queixa, uma dor de ouvido, e aí chega lá, o otorrino vê e fala assim, bom, olha, não é daqui dos seios da face, viu? Procura o seu dentista porque eu estou vendo aqui que tem alguma coisinha. E aí o paciente chega para a gente realmente com alguma interação, com alguma infecção ali, e a gente acaba tratando, resolvendo o problema e fica tudo resolvido. entendi. Uma outra pergunta é o seguinte, que até eu estou rindo porque eu lembrei dessa brincadeira. Uma colega, ela é fumante. E aí uma vez ela brincou comigo, assim, a gente sabe que o cigarro, ele faz mal para a saúde, mas como no inverno a gente precisa de algo quente, com certeza a minha saúde, o meu cigarro não vai prejudicar, porque ele vai me aquecer. A gente É, sabe que aquilo foi uma brincadeira, mas isso não é verdade, né? Ele prejudica em todas as estações, sim ou não? claro, mas isso é um mito, acho que do tamanho a gente não tem nem como Sim, falar. O cigarro claro. ele é notoriamente conhecido como um causador de males para a saúde, seja no inverno, seja no verão, seja na primavera ou seja no outono. É Sim, claro é claro que numa estação fria o fumante ele já tem o prazer normal de fumar em qualquer estação do ano. Talvez no inverno ele se sinta mais acolhido pelo amigo cigarro. E aí ele fuma e fala: olha, não, ele não foi o que vai me ela causar disse. mal porque ele vai me aquecer. Foi o que Mas, ela disse. então, Ainda ela brincou com a turma, né? Não tem como vocês me cobrarem no inverno, porque o inverno está me aquecendo, porque de todas, a única fumante, ela brincava, porque ela nem fumava perto, né?
porque ela sabe que as outras têm pavor a cigarro. E aí ela tinha esse hábito de brincar com a gente. Então, no inverno, pessoal, eu estou mais aquecida que vocês, porque o cigarro está me aquecendo. E é claro que é mito. É uma forma também dela se apoiar ali, uma fuga, de dizer, não tem por que eu parar de fumar. Assim como ela, com certeza muitos outros pensam assim, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E Olha, que o prejudica os cigarro dentes. talvez, que o cigarro talvez aqueça, eu não sou fumante, eu não sei dizer. Mas pode Nem ser que a eu. pessoa tenha uma sensação né, que traz um quentinho, porque realmente ele é brasa, então ele queima ali o tabaco e pode ser que ele aqueça realmente, a fumaça entre no pulmão e aqueça a pessoa. Mas dizer que não vai fazer mal porque está aquecendo, isso a gente não pode concordar. Né? Ele faz mal Sim. independentemente de aquecer ou não a pessoa. E no caso da gestante, principalmente nos hormônios, né? Que ela tá aqui naquela sensação hormonal, aquela troca, né, de sensibilidade. O que pode acarretar também no inverno a sua dentição? Que a gente Olha, sabe que elas, né, tem aquele tem dia que eu estou bem, tem dia que não, tem dia que eu estou, né, e com os dentes, principalmente. exato. Durante Olha, e pós a gestação também, se você puder responder, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? claro. Assim, do ponto de vista odontológico, a gestação, independentemente da estação de ano, ela tem algumas características a se atentar, né? Então, nós profissionais, nós não recomendamos o tratamento odontológico, seja ele qual for, entre o primeiro e o terceiro trimestre, tá? Deixando aquela lacuna do segundo trimestre para eventuais intercorrências que o paciente possa vir a ter. Então, uma dor de dente que ela venha a ter, às vezes ela quer fazer um controle, né, uma prevenção, porque está chegando perto da hora do parto, ela quer estar com a boca em ordem, ela sabe que vai ficar difícil. Ela tem alguma restauração para fazer. Durante aquele trimestre, que é o segundo trimestre, isso pode vir a ser feito. Salvaguardando o primeiro trimestre, que é o processo de formação do feto, e o último trimestre por desconforto, às vezes por alteração hormonal, até por repouso, né? Muitas vezes o ginecologista lá, o obstetra, ele acaba pedindo para a paciente ficar em repouso no último trimestre, porque a barriga está muito grande, ela não consegue se mexer direito. Então, da mesma maneira, o profissional de odontologia ele vai seguir a recomendação do clínico. Sim. Falar, não, se você está em repouso, fique em repouso, né? Agora, de alterações na boca, a gente sabe que durante o processo de formação do feto, ele vai buscar minerais, seja onde for. Então, ele vai se formar e, por vezes, ele vai roubar mineral, cálcio, flúor, ele vai acabar roubando dos dentes porque está disponível. Está disponível para ele e ele acaba pegando dos ossos da gestante e por vezes acaba enfraquecendo aquela dentição, que precisa tomar cuidado, precisa repor cálcio durante essa fase, para que isso não acometa os dentes, os órgãos dentais da gestante. Também existem algumas alterações que são hormonais, então às vezes a gestante ela desenvolve a famosa gengivite gravídica, que não é por presença de patógenos, de micro-organismos que causaram aquela inflamação gengival. A Sim. gengivite ela é uma inflamação na gengiva, que nós temos na boca, né, na nossa gengiva, Sim, causada sim, por com certeza. bactéria. Causada por bactéria. E a gestante, ela desenvolve esse quadro de gengivite gravídica, que é o sangramento gengival, não relacionado ao patógeno, à doença em si, mas sim por uma alteração hormonal que ela tem. Né? Entre tantas alterações hormonais que ela tem durante a gravidez, uma pode causar isso. Então é comum se a paciente tiver. Então ela precisa só Sim. saber que é isso, que ela pode vir a ter, vai controlar normalmente com escovação, o sangramento vai passar. Assim que passar aquela alteração hormonal, some também o quadro de gengivite gravídica, que a gente chama. Entendi. No caso também da andropausa, menopausa,
segue o mesmo sistema, o recurso, o Sim, tratamento. sim. É, a andropausa e a menopausa, elas têm como característica, principalmente a menopausa, né? A boca seca. A mulher acaba perdendo um pouco aquela fluidez, já é comum, né? A mulher já tem menos Sim, salivação que o sim. homem. Desculpa. E depois Imagina. dessa andropausa, da menopausa, isso se aumenta. E a mulher acaba tendo uma diminuição não só do fluido salivar, como também de outros fluidos, né? E no caso Sim, da boca, a perda, a diminuição da salivação, ela pode acarretar em mais cáries, mais doença de cáries, né? Mais problemas bucais que venham a acontecer com o fato da saliva. A saliva ela é um líquido protetor da nossa boca, ela é muito importante. Então a gente sabe legal. que isso, no decorrer da nossa vida, vai diminuir. E a gente precisa estar mais atento nessa diminuição para ficar o menos tempo possível sem a higiene bucal. Então, Sim. realmente, se alimentou, principalmente nessa fase, se alimentou, já tem que correr lá logo depois, 10, 15 minutos, e higienizar a boca. Fazer com que os minerais que contenham na pasta de dente, eles consigam suprir essa carência que a pessoa já tem natural da salivação. E aí conseguir elevar o pH da boca no nível neutro, que é onde as bactérias oportunistas não vão se manifestar. De maneira geral, é isso. Legal. E no caso também, o que você aconselharia, Paulo, em caso de tratamento estético? Que a gente sabe muito que às vezes a gente quer fazer um tratamento estético e precisamos dessa multidisciplinaridade. Eu vou passar por um processo estético, mas muitas vezes eu não procuro você para uma orientação e aí algo acarreta. O que você indica nesse caso? Primeiro eu vou buscar o cirurgião, mas eu não passo até o Paulo para saber se realmente eu posso afinar o meu rosto, se vai estar de acordo com a minha arcada dentária, se vai acarretar algum problema, que a gente sabe que tem acontecido muito isso, né? De pessoas que vá buscar tratamentos estéticos e não passa pelo profissional odonto, né, o dentista, no caso, ou até mesmo o ortomolecular, né? E o que você diz sobre isso? Olha, eu acho que tudo vai de acordo com o bom senso e o anseio da pessoa. Eu acho que quando a pessoa, né, o que eu recomendo? A pessoa está insatisfeita com aquela situação bucal dela, com o formato dos dentes, né, com a posição que eles estão na boca, com a situação de maneira geral. Perdeu ao longo da vida, perdeu dentes, né? E está desconfortável com aquele espaço que aparenta, né, se mostra na boca, aquele espaço de ausência de dentes. Então eu acho assim, primeiro procure um profissional realmente que tenha conhecimento para poder avaliar tudo isso, né? Ver qual é o anseio. Primeiro, o anseio da pessoa. Olha, eu queria melhorar a situação dos meus dentes. Eu queria ter um sorriso mais bonito, mais harmônico, né? E procure um profissional que entenda um pouco sobre a harmonização de maneira geral, seja da forma dentária, né? O formato que a pessoa já tinha dos dentes, como também da face da pessoa, Sim, né? Muitas vezes, hoje é muito comum o paciente ele busca por uma harmonização facial, que está tão famoso, aí todo mundo conversa, todo mundo está muito exposto na mídia, que é a sim, harmonização facial. E que, claro, melhora o bem-estar da pessoa, melhora a pessoa consegue aumentar a autoestima dela, fazendo algumas correções, né? Aplicando a toxina botulínica e melhorando aquele aspecto que para ela incomoda. Da mesma maneira, os dentes também, né? Ela chega com aquela queixa nos dentes e tem que ficar algo harmonioso, algo que tenha a ver e tenha ressonância, vibração com aquilo que a pessoa busca. sim. Tem gente que busca realmente, eu quero todos os meus dentes brancos padrão Hollywood. Tem gente que busca isso e quer Sim, isso. E só vai ficar verdade. feliz se tiver isso. Né? Então tá bom. Então se a pessoa se sente bem assim, o profissional ele tem o dever de achar a melhor forma harmoniosa dentro daquilo que a pessoa anseia. E propor para a pessoa, falar, olha, dá para chegar num sorriso de Hollywood branquinho
com a forma harmônica indicada para o teu tipo de rosto, o Sim. formato do teu sorriso, né? E com isso fazer a reabilitação que a pessoa deseja, que o paciente deseja. E às vezes a gente não aceita a forma. É o que eu li uma reportagem esses dias e realmente isso me atentei muito quanto. A gente não é satisfeito com o que a gente é, o que a gente tem. Eu posso melhorar, como você disse, mas eu quero muito mais além daquilo. E é onde aí depois eu culpo o Paulo, porque o Paulo não deu uma assistência, sendo o meu dentista, né? Ele não me orientou, então por isso que eu fiz, porque ele disse que eu poderia fazer, mas não foi a culpa do Paulo, a culpa foi da Cássia, mas é claro, a gente não. Cássia não vai assumir essa culpa, porque você é o profissional, né? Então, é como você disse, a gente tem que colocar na balança aquilo que de fato vai melhorar, sim, mas também não vai ferir a minha saúde, a minha qualidade de vida, né? Porque é Claro. essa a intenção, que eu tenha um autocuidado consciente. E depois de uma extração dentária, ou até mesmo o tratamento da prótese, ou até o implante, você aconselharia um tratamento massoterapêutico depois de quantos dias? Vamos supor, eu fui até você hoje, você já implantou os pinos, mas só que amanhã eu quero procurar a Maria para fazer uma massagem. Quantos dias depois você diria para que eu fosse até a Maria para massagem? Ou até Olha, mesmo um tratamento? quando a gente fala em procedimentos cirúrgicos para colocação de implante, a gente sabe que aquilo vai gerar um desconforto no paciente. Né? O pós-operatório, ele vai gerar um desconforto. Seja muscular, seja postural, às vezes a pessoa fica na mesa de cirurgia por 6 horas quando vai fazer uma reabilitação, vai colocar 6 implantes no mesmo momento. Né? Isso são cirurgias que por vezes são longas, né? São procedimentos que levam aí de 3 a 4 horas, que por vezes são feitas na cadeira do próprio consultório, né? Às vezes com sedativo, às vezes é levado para algum centro cirúrgico, para uma condução clínica do paciente. Então a gente sabe que tudo isso causa desconforto, causa dor, né? Causa desconforto postural. A pessoa chega, ela fica detonada mesmo. A gente sabe disso. O corpo da pessoa Sim, fica. sim, sim. Eu recomendo que a pessoa vá procurar a Maria, a massoterapeuta, depois do pós-operatório. Né? Depois de 10 dias, a pessoa Ah, passou, se submeteu àquela cirurgia, tem aí os 7 a 10 dias de pós-operatório, que precisa ser controlado mais de perto. Né? Às vezes a pessoa tem uma queixa, tem um desconforto ali com os pontos que estão na boca, até a remoção total dos pontos, que leva aí 10 dias. E aí, dando alta daquela parte cirúrgica, ela pode se restabelecer a parte muscular, a parte postural e sim, procurar um massoterapeuta da maneira como ela quiser. Mas que respeite esse período, porque às vezes ela vai, puxa, já no dia seguinte, 3 dias depois do procedimento, ela vai procurar e às vezes precisa ser refeito, precisa fazer uma sim, reabordagem, né? Precisa fazer às vezes alguma coisa naquele procedimento que foi feito anteriormente, e aí vai causar todo aquele dano de novo sim, postural nela. Né? sim. Então, que se respeite, que se espere essa uma semana, 10 dias de pós-operatório, de Sim, até controle mais porque próximo. também a Maria ela tem todo aquele protocolo e ela vai pedir a sua carta, sua declaração, né, para estar colocando no prontuário. Então Exato. aí gera, né, aquele desconforto de que a Maria não vai querer me atender, porque Claro. nossa, eu tô me sentindo super bem, nossa, o É. Paulo me deixou outra pessoa com um sorriso maravilhoso, mas eu quero a massagem. Mas Pois é. eu preciso desse tempo, porque assim como também com a vacinação da Covid, que a gente também fomos orientados só depois de 3 dias o tratamento massoterapêutico. Então, assim também é com a extração, ou até mesmo o tratamento de canal, Paulo. Claro, com certeza.
Com certeza. Qualquer tratamento invasivo odontológico, ele primeiro que ele gera ansiedade já por si, né? Ninguém, a minha esposa costuma dizer, e eu concordo com ela, que ninguém acorda na manhã, se espreguiça e fala: "Nossa, que delícia, hoje eu vou no dentista", né? Verdade. Ninguém faz, ninguém passa por, ninguém é assim. A gente só vai no dentista quando tem algum problema realmente ou quando quer Uhum. mexer. E sabe que muitas das vezes vai ter uma anestesia, vai ter ali um desconforto minimizado, mas que o dentista vai causar isso, porque ele precisa Sim, trabalhar, né, com segurança e ele precisa anestesiar, ele vai ter que fazer algum procedimento ali que é desconfortável para a pessoa que vai receber verdade. aquilo, né? Não é gostoso. Já a posição da cadeira também não é a melhor que existe, né? A gente tenta ali, coloca uma almofadinha, mexe, compra uma cadeira boa, investe no equipamento bom para que tenha mais conforto, mas a gente sabe que aquilo é desconfortável, né? Não É, tem jeito. sim. Então, qualquer procedimento, um procedimento de canal por si, você tocou num ponto que ele não é agradável em nada. A gente sabe disso. Causa dor, causa desconforto, fica horas naquela posição. Às vezes Sim, fica 2, 3 horas parada com a cabeça naquela mesma posição. É um procedimento muito preciso, né? O dentista que faz, ele é meticuloso, ele fica ali horas ali naquele trabalhinho, naquela para tentar chegar no máximo de perfeição, né? Então, verdade. claro, a pessoa tendo possibilidade e querendo, eu acho que ela tem que fazer mesmo, tem que buscar, Sim, recorrer a um massoterapeuta para se reequilibrar posturalmente, sim, depois de uma sessão sim. de canal. Sim, até porque é essa a intenção, né, Paulo, da gente estar mesmo apresentando, proporcionando. É como você disse da sua esposa, eu vou usar o exemplo. Sim, ninguém acorda querendo ir ao dentista, ninguém acorda querendo procurar um profissional para tomar uma injeção ou qualquer coisa que quer. A gente quer, sim, acordar plena, né? Ter tudo. Mas nem sempre é assim. A gente sempre precisa um do outro. E é essa a intenção. Então, para que eu procure o Paulo, sim, para cuidar dos meus dentes de uma forma bem saudável. Por que não? Exato. Não sei como vocês, se é é quinzenalmente, ou de 6 meses, ou a cada um ano, mas que procure você de uma forma saudável, qualitativa, para que você mantenha essa sua qualidade de vida, essa sua saúde, seu bem-estar. Então é essa a intenção mesmo que a gente está propagando aqui, de um autocuidado consciente desde os dentes até o emocional, físico, o corporal, estético, que a gente possa se amar em primeiro lugar, né, Paulo? Então é essa a intenção mesmo. Eu gostaria desde já, se alguém tiver alguma pergunta para você, mas mesmo assim eu já vou agradecer pelo seu sim. Espero que a gente tenha preenchido toda a expectativa aqui, que eu amei esse momento. Tenha certeza que as portas estão abertas, pode voltar quando quiser, que a gente Muito estará obrigado. aqui de braços abertos. E então é isso. Eu queria agradecer também a todos que aqui tiveram todo esse momento. E esse bate-papo vai estar gravado, tá? Ele vai ficar no IG, vai para o YouTube e também nós vamos ter o podcast. Então, assim, você vai ter opções de escolhas para estar se degustando dessas maravilhas que o Paulo trouxe para a gente. Foi maravilhoso. Eu amei, amei muito. Então, eu quero agradecer e gostaria que você dissesse para todos aqui onde a gente te encontra, seus contatos, rede social, o que você pode nos proporcionar aí para a gente estar ali degustando das suas informações. Tá ótimo. Eu que agradeço, Cássio. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom participar, é bom trazer informação da nossa área para todos aqueles que querem ouvir, que querem participar, né? O pessoal me acha na minha página, no meu site, né? Paulo Ciliano, assim como está escrito aqui no Instagram.com, tá bom?
E também aqui, já tá o meu Instagram aqui para quem quiser, tá Tá. bom? Eu estou à disposição para qualquer coisa que der. Muito Ai, obrigado. a gente que agradece. Obrigada a você, a sua equipe maravilhosa, que para mim foi maravilhoso. Assim, eu fiquei apreensiva no início, mas agora estou tão em paz comigo mesmo que amei esse momento. Que bom. Valeu, prazer em conhecê-los. Foi muito bom, né, pessoal? E agradeço a todos vocês. Boa tarde a todos. E se cuidam, né? Aproveita aí as dicas do Paulo, nada de coisas em excesso. Se beber, beba antes de higienizar a boca, hein? Aí higieniza a boca e vai para cama. É E isso aí. fica em casa. É Tchau. isso aí. Tchau, Tchau, obrigado, tchau. gente. Por Muito nada, obrigado, tchau. Cássia. Tchau, um abraço.